noite. Boa noite. Hoje vamos conversar sobre mudanças nas regras eleitorais com o chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do TRE, Luiz Sérgio Monte. E os vetos do Executivo moçoroense a projetos do Legislativo. O cenário político está no ar. Mais um programa começando. Hoje é quinta-feira e nós vamos conversar sobre regras eleitorais. Luiz Sérgio Monte, que você que nos acompanha há muito tempo já conhece muito bem, está sendo lembrado em ano não eleitoral, né, Luiz Sérgio? Mas temos assunto sim para conversar, porque teve aí, você vem acompanhando no Noticiário Nacional, muita discussão, muito debate sobre mudanças, alterações em regras eleitorais. E foram dois debates diferentes, né? Alteração em Código Eleitoral e a reforma eleitoral. São duas coisas diferentes, mas as mudanças são muitas. E a gente vai tentar entender pelo menos parte de algumas mudanças com o Luiz Sérgio Monte, que está aqui com a gente. Você pode mandar sua pergunta. Temos aí nossas redes sociais para você participar, mandar sua mensagem ou falar também sobre qualquer assunto de política que você quiser. Está aí Twitter, Facebook, Instagram e o WhatsApp, fique à vontade. E hoje nós vamos falar também sobre Câmara Municipal de Mossoró. Sim, hoje, quinta-feira, teve reunião lá na Câmara. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Boa noite, Vanúvio Praxedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais 10 cidades que possuem os serviços da TCM. O programa hoje, Carol, é especial para quem está na política, para quem pretende ingressar na política. Quem gosta, quem precisa conhecer mais aí das leis eleitorais, fique atento, participe, pergunte, interaja aqui conosco. Vamos começar aqui trazendo informações da Frente Parlamentar do Turismo, que realizou hoje mais uma reunião na Câmara. Dessa vez, o assunto foi a retomada de eventos e a importância da cultura para fortalecer a cadeia produtiva do turismo. Esse é o segundo encontro da Frente Parlamentar de Turismo. A reunião é de iniciativa do vereador Genilson Alves, presidente da frente, que informa sobre o debate a respeito dos desafios e perspectivas do turismo cultural e histórico. O que nós queremos é a união das entidades, dos empresários, do poder público, da Câmara de Vereadores, do governo do Estado, buscar a maior espaço para construir um caminho e fomentar a questão do turismo, né, o segmento turismo na nossa região. Precisamos, através dessas reuniões, construir esse caminho, fortalecer esse caminho para que a gente possa gerar emprego e renda para a população de Mossoró e região. A intenção dessa segunda reunião da Frente Parlamentar de Turismo é também destacar a retomada dos eventos e a perspectiva cultural aqui da cidade. O setor de eventos foi um dos mais afetados pela pandemia, o primeiro a paralisar as atividades e o último a retomar. Por isso, a importância de debater esse assunto nessa perspectiva da economia e do turismo. É um ambiente de discussão mais aberto. A questão da perspectiva da retomada econômica do setor do turismo, ela é discutida de forma muito mais abrangente, não é a ideia do Franklin, não é a ideia de uma pessoa específica, é uma coisa mais de conselho, né, de consensual. Então, a gente só vê com muitos bons olhos o trabalho que está sendo desenvolvido aqui e que, de certa forma, complementa o trabalho da Secretaria Municipal de Turismo. O turismo cultural, sobretudo dos eventos, é um dos principais incentivos dessa cadeia produtiva. Isso passa pelo incentivo e preservação da história local, destacados nos grandes espetáculos de Mossoró. A Frente Parlamentar do Turismo nos convida exatamente para a gente evidenciar quais são as potencialidades turísticas, né, do município relacionado com o que temos de patrimônio material e imaterial. Então, hoje nós estamos trazendo essa discussão para que a gente possa evidenciar o quão estão próximas as duas áreas, né, de atuação nossa da gestão pública municipal. Seria bom que somente essas reuniões pudessem resolver a
a inércia do turismo aqui no interior, né, Vanúvio? Mas é preciso de muita estrutura e de muita política pública para o investimento das instituições, o investimento de empresas privadas, a estruturação ali, a questão das estradas principalmente, e outras atitudes, outras ações importantes para existir o fomento do turismo aqui no interior. Conversa e reunião tem muito. A iniciativa é boa, é positiva. Agora é importante partir para a ação e conversar com setores públicos que possam fazer acontecer. É aquela coisa, né, Carol? Entre a teoria e a prática, existe aí um espaço a ser perseguido muito grande, né? E o que a gente quer realmente ver é o aumento da divulgação de nossa região para fins turísticos, investimentos em infraestrutura, como, por exemplo, a construção de um centro de convenções aqui para Mossoró. A gente quer também concessões tributárias, enfim, tudo que possa beneficiar quem faz turismo aqui em Mossoró e em nossa região, porque é preciso dar esse pontapé para que possa atingir também outras cidades que precisam deste turismo. Então, que a comissão possa seguir na Câmara de Mossoró e possa avançar nesses pontos até aí a concretização de muito do que é falado. E agora vamos falar sobre regras eleitorais, eleições. A gente vem falando aqui quase todos os dias. O pessoal parece que está empolgado, viu, Luiz Sérgio, para as eleições do próximo ano. Pois é, já tem tanta articulação que a gente já fica imaginando que é este ano, mas calma, falta Carol, um ano. Calma, porque a eleição deste ano é da OAB, não é ainda as eleições gerais. E a gente vai falar sobre ela ainda este ano, obviamente. Mas Luiz Sérgio Montes, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, está aqui com a gente para conversar sobre tanta discussão e tantas regras que foram aprovadas, outras rejeitadas ali nessas discussões do Congresso Nacional. Primeiro, Luiz Sérgio, boa noite. Muito obrigada pela presença. Eu queria que a gente esclarecesse para o público as são dispositivos diferentes que estavam sendo apreciados ali. Estão ainda porque o Código Eleitoral ainda não findou. Primeiro, Código Eleitoral, segundo, reforma eleitoral. Qual é a diferença entre essas duas discussões, esses dois debates? Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Boa noite ao público de casa. É uma satisfação voltar aqui ao programa desta feita de forma presencial, né? Nas últimas vezes tinha sido de maneira virtual. E respondendo a sua pergunta, Carol, de fato, sempre essas reformas na legislação eleitoral são discutidas em anos ímpares, né? Em anos em que não ocorrem as eleições, né? Se você observar o histórico da legislação eleitoral brasileira, de 2 em 2 anos nós temos alterações. Por um lado, você pode achar que isso representa, vamos dizer, uma oscilação muito grande na legislação, uma legislação que não se consolida nunca, ela sempre é alterada. Por outro lado, você pode entender que isso faz parte de um aperfeiçoamento natural do processo democrático. Então, assim, o fato é que ela é sempre alterada em ano não eleitoral, como o presente, né, ano ímpar, e até porque a Constituição diz que, para valer na eleição, qualquer lei eleitoral ou emenda constitucional que trate de eleições, ela tem que ser aprovada um ano antes do dia da eleição. Para quem não sabe, o dia da eleição do próximo ano já está marcado, sempre o primeiro domingo de outubro, está marcado para o dia 2 de outubro de 2022. Então, qualquer norma nova para valer nessa eleição, ela teria que ter sido aprovada até o final até 2 de outubro deste ano. E aí o Congresso Nacional tentou trazer novidades para a legislação, tanto em nível de lei eleitoral ordinária, que é a questão da alteração do Código, que é a questão do novo Código Eleitoral, que foi aprovado a toque de caixa na Câmara dos Deputados, de maneira surpreendente. Para você ter uma ideia, o Código Eleitoral, esse novo Código Eleitoral, ele prevê 898 artigos. É uma legislação muito extensa. Foi aprovado de maneira muito rápida, estranhamente. E, ao chegar ao Senado, os senadores tiveram um pouco mais, vamos dizer assim, de bom senso para não aprovar tanto assim nas pressas, né? E disse que não iria aprovar isso até porque já chegou lá na segunda quinzena de setembro. Então, os senadores,
o presidente do Senado, junto com os líderes, decidiu não colocar esses temas em votação, até porque tem muito tema ali polêmico, né, que não seria facilmente aprovado. Então, o Senado optou por não discutir esses temas em nível de lei eleitoral antes de 2 de outubro. Mas o projeto ainda continua tramitando lá e vai ser objeto de discussão e deliberação ainda para valer agora, se vier a ser aprovado, para valer só na eleição de 2024. Por outro lado, se tinha aí uma modificação pequena na Constituição, chamada reforma eleitoral, reforma por meio de emenda constitucional de conteúdo eleitoral, que prevê alterações na Constituição, artigos que tratam de eleições, né? E aí, essa sim foi aprovada a tempo, recebeu aprovação pela Câmara, recebeu aprovação do Senado, foi promulgada pela mesa diretora, e essa sim traz algumas novidades para a eleição do próximo ano. A gente faz o nosso intervalo e no próximo bloco voltamos com mais cenário político.